Olá, meu nome é Maria Eduarda Fauro, sou estudante do curso de Agronomia da Unijuí e hoje eu vou apresentar a vocês o meu projeto de melhoramento do tomate rasteiro para tolerância a doenças. Então, esse projeto foi desenvolvido na disciplina de melhoramento genético vegetal, ministrado pelo professor Ivan Carvalho. O tomateiro é uma cultura de grande importância, tanto no cenário nacional quanto no internacional. Atualmente, é a segunda hortaliça mais produzida no mundo, liderado pela China, Índia e Estados Unidos, a qual ocupam as primeiras posições. Está associada à alta demanda de consumo, geração de empregos, renda e participação no agronegócio. Na mesa dos consumidores se faz presente de diversas formas, como ensaladas, molhos, extratos e produtos industrializados. Além disso, apresenta diversos benefícios para a saúde, como prevenção ao câncer de próstata, problemas cardiovasculares, ajuda a regular a pressão arterial, fortalece o sistema imune e ajuda a cuidar da visão, pele e cabelo. O tomate é originário da América do Sul, na qual envolve o Equador, Colômbia, Peru, Bolívia e o norte do Chile. Seu centro de domesticação encontra-se no México. O tomate ele foi introduzido no Brasil por imigrantes europeus, principalmente italianos, espanhóis e portugueses, no final do século XIX. No entanto, o incremento no consumo iniciaram após a Primeira Guerra Mundial, por volta de 1930. No Brasil, a cultura do tomate é produzida em todas as regiões, com destaque para o estado de Goiás, que é o maior produtor do país, em seguida São Paulo e Minas Gerais. Atualmente, o Brasil ocupa a nona posição na produção de tomate a nível mundial. Caracterização botânica. O tomate é uma planta dicotiledônea, de ciclo anual, herbácea, considerada perene e de porte arbustivo. É caracterizado como um fruto. Seu nome científico é Solanum lycoperse, com L. Pertencente ao reino Plantae, divisão Magnolífita, classe Magnoliopsida, ordem Tubiflorae, família Solanaceae, gênero Solanum e espécie Solanum lycoperse, com L. Caracterização morfológica. Então, apresenta o sistema radicular pivotante, varia de 1 metro a 2,5 metros de altura. Sua inflorescência pode ser simples, bifurcada ou ramificada. Apresenta flores hermafroditas com coloração amarelada. Possui folhas compostas, podendo variar o tamanho e quantidade em cada variedade de tomate. Então, aqui, esta figura mostra a estrutura da flor do tomate, que ela apresenta uma coloração amarelada, apresenta os ovários, os estames, apresenta os petáculos, as sépalas e as pétalas. Aqui, então, as partes do fruto. Então, é composto, então, pelo pericarpo, que é a parede externa, e paredes internas. Conta com a cavidade ocular, que consiste, então, é uma consistência, então, gelatinosa, onde ficam as sementes, tecido paralelo central. Características genéticas. O tomateiro é de espécie autógama, diploide, apresenta 24 cromossomos. A fecundação é através da polinização cruzada e possui um alto grau de homozigose. Aqui, então, esta figura mostra o ciclo do tomateiro, que é a fisiologia da produção de tomate. Na fase vegetativa, ela é composta pelo transplante e o crescimento vegetativo. O transplante acontece de 0 a 15 dias. O crescimento vegetativo acontece de 15 a 30 dias. E a fase reprodutiva, a floração acontece de 30 a 45 dias, a frutificação acontece de 45 a 60 dias e a frutificação e enchimento dos frutos acontece de 90 a 120 dias, dependendo então o grau de maturação do fruto. Temperatura e espaçamento. Se adapta a regiões de clima temperado, tropical e subtropical. Desenvolve-se em temperaturas amenas, com pouca precipitação pluvial e baixa umidade relativa do ar. Suporta uma amplitude térmica de 10 graus a 34 graus, sendo que a média ideal para o cultivo fica em torno de 21 graus. Apresenta um ciclo de 90 a 120 dias, dependendo do grau de maturação do fruto.
A época de plantio, então, em regiões de temperatura mais frias acontece de agosto a janeiro, e as mais elevadas entre março e junho. O espaçamento é de 50 a 60 centímetros entre as plantas e de 1,20 m entre os sulcos. Aqui, então, as temperaturas, né, nos estádios de desenvolvimento do tomate, com temperatura ótima e temperatura máxima. Para a germinação, então, a temperatura ótima é de 18 a 25 graus, com temperatura máxima de 34 graus. No crescimento vegetativo, a temperatura ótima é de 20 a 25 graus, com temperatura máxima de 32 graus. Então, quando a gente vai colher os frutos à noite, a temperatura ótima para os seus colhimentos é de 14 a 17 graus, com temperatura máxima de 20 graus. Durante o dia, para ser colhido, é de 19 a 24 graus, temperatura ótima, e de 30 a máxima. A maturação dos frutos acontece então com uma temperatura ótima de 20 a 24 graus e temperatura máxima de 30 graus. O projeto, então. Esse projeto de melhoramento genético tem por objetivo de criar cultivares de tomate rasteiro que sejam tolerantes à doença para a região centro-oeste do Brasil, mais especificamente para o estado de Goiás, que é o maior produtor de tomate do país. Características de interesse. Então, a principal característica de interesse, né, do projeto é resistência a doenças, mas também conta com adaptação quanto ao ciclo da cultivar, hábitos de crescimento, altura de planta, tolerância a herbicidas e inseticidas, qualidade final do fruto e produtividade. A metodologia, então, escolhida para esse projeto foi o método genealógico, que é o pedigree, que permite um ganho genético mais acelerado se comparado com o método populacional, por exemplo. O princípio deste método genealógico é a seleção individual de plantas na população segregante, com a avaliação de cada progênie separadamente. A seleção das plantas só acontecerá a partir da geração F2. As plantas selecionadas serão avaliadas através de teste de progênie que sejam fenotipicamente superiores, que seriam superiores aos pais. Serão selecionadas e colhidas separadamente. Cultivares escolhidas. Então, foram escolhidas 10 cultivares de tomate para a realização dos cruzamentos. A seleção de cada uma foi com base em suas características agronômicas, com foco nas mais resistentes e tolerantes à doença. Então, as cultivares escolhidas foram Andrea Vistori, BRS Chiara, BRS Nagai, BRS São Vito, BRS Zamir, Carina, Débora Victoria, Delta, Santa Cruz e Santa Clara. Todas essas cultivares elas foram escolhidas justamente pela resistência a diversos vírus, bactérias e nematóides. A condução do projeto. Então, na F1, serão realizadas 100 cruzamentos entre todas as cultivares, obtendo assim 100 populações, todos apresentando 100% de heterogosidade. Na F2, de forma espaçada, irá começar o processo de seleção individual de plantas superiores, ou seja, seleções qualitativas, aquelas que germinarem primeiro apresentando precocidade. Logo em seguida, então, serão semeadas em linhas na geração F3 com teste de progênie, apresentando 50% de heterogosidade. Então, aqui, essa tabela é um exemplo, né, do cruzamento entre as cultivares, e aqui foram então selecionadas então as melhores, as quais germinaram primeiro, né, apresentaram precocidade. Na F3, agora deve-se fazer então as seleções das melhores progênises em cada linha, escolhendo as que apresentam melhor uniformidade, arquitetura da planta, forma, cor dos frutos, na qual apresentam 25% de heterozigosidade. Na F4 e na F5, então, esse procedimento de seleção das melhores linhas e dentro destas, das melhores plantas, é repetido nas gerações seguintes, até que o nível de homozigose desejado seja obtido. Então, nessa geração é aumentada a variabilidade genética. Na F6, então, já começa a fazer a seleção quantitativas, como a altura da planta, número de frutos, tamanho dos frutos, peso, selecionando então apenas as melhores, apresentando então com uma baixa taxa de heterozigose mais baixa, né?
Na F7, então, é quando a planta atinge 1,56% de heterozigosidade. A partir então dessa geração, já temos as melhores cultivares, e quais apresentam todas as características desejadas, ou seja, as mais tolerantes a doenças. DHE e VCU. Então, esses são testes, comparativos de produtividade, o que varia de acordo com cada espécie. Após a seleção, então, das melhores linhagens, é feito mais uma análise estatística para avaliação final. Com a exigência, então, do mapa, que é para provar o valor agronômico da cultivar, deve-se conduzir a 5 ou mais localidades da região que a cultivar será destinada. Então, para ver, provar esse valor agronômico, provar, a resistência, a adaptabilidade. Então, com esses testes comparativos durante 2 anos, com foco nas cultivares que apresentaram maior adaptabilidade na região, aumento da produtividade e melhor resistência a doenças, causando menos danos para os agricultores. Assim, então, essas linhagens, elas são superiores, e poderão, então, ser registradas e protegidas e lançadas. Os resultados esperados, então, através do Programa de Melhoramento Genético do Tomate Rasteiro, espera-se o lançamento de novas cultivares e da ampliação da base genética que seja tolerante a doenças. No mínimo, 4 cultivares, É esperado uma produção superior às testemunha. As demais que não apresentarem nenhuma característica de superioridade poderão ser descartadas. Então, muito obrigada pela atenção e esse é o meu projeto.